No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks e neste ano de 2026 nós temos eleições e já temos que começar a pensar nisso. Por isso, o Onda Talks vai fazer uma série de programas especiais com os pré-candidatos a deputados federais e estaduais pela cidade de Limeira. Daqui a pouco eu vou explicar exatamente como é que tudo isso vai funcionar, mas antes, é claro, eu quero te convidar para nos curtir em todas as nossas plataformas. Então, se você está no Bom e Velho Rádio, lá no 106,3, você tem como opção baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular, seja ele Android ou iPhone, e dentro do Radiosnet é só você procurar por Nova Onda Limeira. Se você tem uma Alexa em casa, é só falar para ela, Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que também ela já vai disponibilizar todo o nosso conteúdo para você. Além disso, nós também estamos no YouTube. No YouTube é só você procurar por @NovaOndaNews. Você pode ver, rever, compartilhar todos os nossos podcasts. Tem muita informação boa já lá no nosso canal do YouTube. E claro que nós estamos também no Instagram, @NovaOndaNews. Nos siga e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Nova Onda. Todos os convites feitos. Sem esquecer também que nós estamos no site, viu? novaondanews.com.br. Acesse e fique por dentro de tudo que acontece, tanto em Limeira como no país em que nós vivemos. Convites feitos, agradecendo sempre a Multi Entretenimentos, que está sempre presente aqui com a gente, fazendo o seu evento com a melhor qualidade. E agora sim, vamos ao programa de hoje. Eu já falei que hoje é um programa especial de eleições. Já estamos com a cabeça lá em 2027, pensando quem vai assumir o país, seja como deputado federal ou o nosso estado, como deputado estadual, os senadores, também governadores e presidente. E aí, claro que nós vamos convidar todos os nossos deputados e estaduais pré-candidatos para participar aqui do Onda Talks. A ordem está sendo definida de acordo com a agenda dos candidatos, deixando bem claro isso para dizer que o Onda Talks não tem predileção por nenhum candidato e, por isso, a ordem está sendo definida de acordo com a agenda de cada um dos candidatos. O primeiro candidato que a gente vai receber aqui no Onda Talks é Betinho Neves, pré-candidato pelo Republicanos. Betinho, que nasceu em 1988 aqui na cidade de Limeira, é pré-candidato a deputado federal e ele é formado em serviço social. Ele foi eleito vereador em 2020 e foi candidato a prefeito no ano de 2024. Para não esquecer, Betinho, muito obrigada pelo nosso convite e seja bem-vindo ao Onda Talks. Bom dia, Graziele, muito bom dia a todos, que alegria poder estar aqui com vocês, para poder falar um pouquinho desse novo desafio que teremos esse ano, nessa nossa pré-candidatura. Quero agradecer essa rica oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história também, que é muito importante, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem produtivo. Então vamos começar pela sua história. Você é limeirense, né? Nasceu aqui em Limeira e teve uma longa trajetória em serviço social. Mas você, pelo que eu vi lá no seu histórico, começou na política com 13 anos de idade, Betinho. Como é que foi isso? Pois é, Graziele. Eu nasci dentro de um berço caridoso, dentro de uma família cristã católica. Inclusive ainda na minha juventude, eu tive a oportunidade de ter uma experiência de ir para um seminário, né? Eu falo que eu não virei padre por causa da minha mãe, porque minha mãe que foi me buscar no seminário, que eu tinha passado num curso do Senai e acabei tendo que retornar aqui para nossa cidade. Mas eu cresci vendo os meus pais fazendo caridade, acolhendo pessoas, ajudando pessoas. E dizem que o fruto ele nunca cai longe do pé, então não poderia ser diferente dentro da minha vida e dos meus irmãos. E muito cedo a gente já começava a fazer alguns movimentos ali em nosso bairro. E aos meus 13 anos eu fui eleito vereador júnior, um projeto que nós temos aqui na cidade de Limeira, onde escolhem representantes de escola
para poder representar as suas regiões, né? Eu tive essa oportunidade de ficar 1 ano ali na Câmara Municipal. Lembro que o meu padrinho foi Marco Cover, né? Um grande vereador que nós tivemos aqui em nosso município. E a partir daí começou um despertar na política. E lembro até hoje, a minha mãe, ela dá esse testemunho também, que eu disse a ela que um dia eu queria voltar ali para ser um vereador de verdade, que eu vi que era um espaço que poderia melhorar a vida das pessoas. Aí nós continuamos a nossa trajetória. Em 2007, iniciei um grande projeto social aqui na cidade, que é o Anjos da Noite, que trabalhava no acolhimento de pessoas em situação de rua e na reinserção dessas pessoas na sociedade. Já em 2010, nós montamos o nosso abrigo, uma casa de apoio, para poder tirar essas pessoas dessa condição e reinseri-las na sociedade novamente. Já em 2013, eu tive a oportunidade de entrar na prefeitura, através do convite do então prefeito Paulo Radich, para também trabalhar com esse público. Até que chega 2020, já com uma bagagem, uma experiência, já com projetos consolidados, eu decidi colocar o meu nome para a disputa de vereador e tive aí a felicidade e a surpresa de ser eleito com 5.229 votos, né? Inclusive, você foi o vereador mais votado em 2020. Isso. Né? No geral aí, acho que o terceiro mais votado da história da cidade. Então, para mim foi uma alegria muito grande, né? De sair lá da minha comunidade. Obviamente que eu não sabia que eu ia ter uma votação dessa envergadura. A gente contava ali com 1.500, 2.000 votos, né? E quando abre a urna, eu lembro que estava na pandemia e a urna acabou que travando, saiu os resultados mais de 11 horas da noite e foi uma alegria muito grande, né? Poder sair da minha comunidade com essa votação. E o meu primeiro desafio, enquanto vereador eleito, foi enterrar minha irmã no dia da minha posse. Minha irmã capotou o carro vindo para minha posse. Eu enterrei minha irmã 5 horas da tarde, a minha posse foi 7 horas da noite. Uma jovem de 42 anos de idade que foi passear junto com sua esposa e com a sua filha de 8 meses. E na volta, ela vindo para de fato poder participar da minha posse de vereador, no qual eu fui presidente daquela sessão por ser o mais votado, acabou que perto de Curumbataí, capotando o carro, e ela veio a falecer na hora. Então, esse já foi o meu primeiro desafio na política, né? Ter que suportar a dor de enterrar uma irmã que eu era e sou até hoje extremamente apaixonado, né? Uma irmã que era um grude junto comigo, ajudou na minha criação, por ser alguns anos mais velha. Mas essa nossa dor, Grazi, nós transformamos em boa ação, né? Daí nós já iniciamos aí o projeto Centro Social Alessandra Neves, que carrega o nome dela. Mas foi dias tristes, a tristeza obviamente até hoje, né? A dor, a falta que ela faz, como principalmente uma conselheira minha, né? Uma orientadora minha. Mas tá tudo certo. No início, eu queria saber os porquês, né? Logo, Alessandra, porque um dos dias mais felizes da minha vida, ocorreu isso daí. Mas os porquês foram esclarecidos ao longo desses anos aí e tá tudo certo. E aí passei o meu mandato quanto vereador, conseguimos idealizar alguns projetos, que em breve a gente vai entrar nesse assunto também. E já em 2023, começou a iniciar o desejo de eu disputar as eleições majoritárias para prefeito, né? Em 2022, na campanha de deputado, no qual eu não fui, mas trabalhei para alguns deputados, as pessoas já falavam, olha, eu vou votar aqui para deputado, mas eu quero você prefeito em 24, quero você prefeito em 24. E eu comecei a me preparar para isso também. E fui para a disputa, né? Enfrentei grandes grupos aqui na cidade, venci o primeiro turno com 58.000 votos, 10.000 à frente do meu adversário. E no segundo turno, acabou que a gente não conseguindo vencer, mas nós tivemos a alegria de bater 70.535 votos. Foi algo surreal. Eu estive no jogo da Inter e Santos Limeirão, Grazi, e eu vi que estava cheio aquele estádio. Só que quando o comentarista do estádio falou que tinha 15.000 pessoas, eu falei, meu Deus, imagina 70.000. Se isso tudo aqui só dá 15.000, imagina 70.000 pessoas saírem de sua casa num domingo de manhã com uma multa tentadora, porque se ele não fosse votar ia pagar R$3,50 e tá tudo certo, só para ir lá apertar o número e sair a minha foto. Então, para mim foi uma alegria muito grande sair de onde eu saí e poder chegar onde eu cheguei. Para mim é uma alegria muito grande. Então, vamos já destrinchar alguns desses projetos. Primeiro, falando um pouquinho do seu trabalho frente à comunidade, vamos chamar de comunidade, de moradores de rua e de pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Você tem um projeto muito forte aqui na cidade. Como é que foi a criação desse projeto? Por quê? Como é que ele funciona? Conta um pouquinho pra gente, Betinho. Na época eu tinha 17 anos, a minha esposa, que na época era namorada, tinha 13, né? A mãe dela até falava, menina, você é louca, não fica indo atrás desse cara aí não, que tá indo atrás de cuidar de morador de rua. Mas foi algo que Deus colocou em nosso coração, porque a gente sempre viu trabalhos voltados para os idosos, para as crianças, para os adolescentes. E
para as pessoas que estavam na condição de rua, né? Mas eu nunca tive o desejo de só ir alimentar aquela pessoa e manter ela na condição que ela estava. O meu desejo sempre foi tirar ela daquela condição, porque foi o que os meus pais fizeram a vida toda. Por diversas e diversas vezes. Eu tive que dividir a cama com crianças que eu não conhecia. Eu tive que dormir no quarto dos meus pais, porque meus pais acolhiam pessoas que eu nunca vi na minha vida para poder dormir dentro de casa, que já era um perfil da minha família. E aí nós iniciamos esse trabalho de 2007 de visitar as ruas, entender essa realidade. O município tinha um trabalho muito pequeno à época ainda, não conseguia dar conta desses atendimentos. Até que de 2007 a 2010 nós entendemos essa realidade e em 2010 eu pedi a conta do meu emprego, o emprego que eu trabalhava, eu era líder de recebimento numa empresa aqui em Limeira. Conversei com um padre amigo meu, perguntei se ele autorizava eu acolher essas pessoas no salão de uma igreja para poder fazer um trabalho de reinserção com elas. O padre disse: Betinho, mas como você vai sobreviver? Você não vai ter renda, você não vai ter trabalho. Falei: Deus há de providenciar. E foi o que eu fiz. Pedi conta da minha empresa. Eu tinha um carro e uma moto, vendi os dois, comprei algumas camas e começamos a acolher essas pessoas no salão dessa igreja. Passou 3 anos, graças dessa forma. Eu ficava o dia todo com eles na igreja. Lembro que à época, né, a Gazeta de Limeira, do saudoso Roberto, né, do grande Roberto Lucato, ele empregou esses meninos. Então eu tinha que levar eles nas madrugadas para poder rodar o jornal na gráfica, ficava próximo ao Mercadão. Então vários meninos trabalharam na gráfica. E foi indo, até que em 2013 nós precisamos sair da igreja para nos deslocarmos para uma casa, né? Houve uma troca de padre, o padre solicitou e também ajudou para que a gente pudesse ir para essa casa, e é onde nós estamos localizados até hoje. Então o nosso abrigo, o trabalho se inicia em 2007, o abrigo inicia-se em 2010 e a gente tem esse abrigo até hoje. Como que funciona? Nós tiramos a pessoa da condição de rua, ela entra para esse processo de reinserção na questão do alcoolismo, na questão do trabalho, na documentação, reinserção familiar, até que ela esteja apta a voltar à sociedade novamente. E confesso que foram centenas, milhares de pessoas passando por lá. E centenas de pessoas nós conseguimos devolver à sociedade novamente. Muitos acabaram que faleceram dentro do projeto, porque a maioria ali tinha cirrose, acabou que o câncer pegando essas pessoas. Outros voltaram para a rua, que não conseguiram finalizar o processo, enfim. Mas é um trabalho que nós temos até hoje e, como eu disse, não de manter o sujeito na condição que ele está, mas sim de tirar ele dessa condição. E não é fácil. Eu falar que eu sofro com isso não, porque o tempo foi passando e a gente foi amadurecendo. Mas existe muitas pessoas mau caráteres, né, em nossa cidade, pessoas comuns, jornalistas, que infelizmente a todo momento tenta ferir a nossa honra, como se a gente quisesse manter as pessoas nessa condição ou como se eu ganhasse dinheiro com isso. E é muito pelo contrário. Quem mantém esse projeto sou eu. Recurso que sai do meu bolso e de alguns amigos que ajudam a manter essas pessoas. Nenhuma pessoa que mora dentro do nosso projeto paga 10 centavos para poder morar lá. Quem cozinha para essas pessoas é meu pai e minha mãe. Todos os dias eles estão lá cuidando. Então, é um projeto que a gente tem com muito orgulho, com muito carinho. É algo que me faz aproximar de Deus também. E eu até comento com algumas pessoas que acabam fazendo esse tipo de pré-julgamento. Algumas pessoas até cristãs que vão na igreja falam: muito cuidado, né? Porque é muito fácil você ir na igreja falar que ama a Deus, ergue a sua mão, louva a Deus, mas quando você vê um sujeito nessa condição, ele é nóia, vagabundo, tá na rua porque quer, não quer mudança e tem que morrer ali, né? Eu disse que eu espero que, se Jesus, e quando ele voltar um dia para a terra, que ele não volte com as vestes no qual ele usava, que são parecidas com o que as pessoas usam na rua, porque se voltar dessa forma, vai ter muito cristão que não vai aceitar Jesus. Vai ter muito cristão que vai chamar Jesus de vagabundo. Vai ter muito cristão que vai negar um prato de comida para Jesus, que é o que acontece nos dias de hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A nossa parte nós fazemos de tirar ele dessa condição e tentar ajudar de alguma forma. E a gente é muito feliz em poder ter ajudado centenas de pessoas a sair desse mundo. E a gente percebe, inclusive, Betinho, que cada vez aumenta mais a quantidade de pessoas em situação de rua. E isso não é uma novidade em Limeira, isso acontece em todas as outras cidades. A gente percebe isso na cidade de Campinas, a gente percebe isso na cidade de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Enfim, em qualquer lugar, a quantidade de pessoas em situação de rua tem aumentado. Você já pensa em algum projeto, você como deputado, se for eleito, para poder ajudar a diminuir ou resolver essa solução, Betinho? Grazi, nós estamos falando de uma pandemia mundial. Você citou algumas cidades aqui, um pouco mais próximas da região, mas eu quero avançar um pouquinho mais. Frankfurt, Amsterdã, Nova York, são cidades que estão tomadas por usuários de droga. Nova York, primeiro mundo, hoje você vai lá, você vê barracas montadas pelas ruas.
São Paulo, em 2015, tinha 19 mil pessoas em situação de rua. O último censo de 2023... É uma cidade, né? Pois é, o último censo de 2023, 45 mil pessoas em situação de rua. Então isso vem aumentando cada vez mais devido ao uso abusivo do álcool e da droga, né? O trabalho preventivo é muito escasso em nosso país, muito escasso, desde a educação ao esporte. Você pega quase todas as cidades, um dos menores orçamentos que tem é o do esporte, desse tamanho. O esporte salva vidas. Antes de chegar aqui no programa hoje, eu passei em uma quadra esportiva aqui no Jardim Aeroporto. Tem mais de 50 crianças lá praticando esporte. Criança que poderia muitas vezes estar numa porta de uma biqueira, vendendo droga, usando droga, mas não, está praticando esporte. O esporte salva a vida. O esporte, ele salvou a minha vida. Eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. Nunca coloquei um cigarro em minha boca. Nunca usei droga em minha vida. Porque o esporte fez com que eu não tivesse tempo para pensar nessas coisas. Eu sou cria do Centro Comunitário do Parque Hipólito. 17 anos da minha vida foi dentro de um centro comunitário. Obviamente que a primeira atração era o lanchinho que eles davam. E após o lanche a gente tinha ali as nossas atividades. Então o primeiro passo é fortalecer o esporte em nosso país. Seja ele o esporte preventivo, seja ele o esporte de alto rendimento, porque hoje você pega menino de 15, 16 anos que ele não está sendo ocupado com uma atividade cultural ou esportiva, e infelizmente ele está envolvido no mundo das drogas, né? Então nós sabemos que dentro de Brasília existem diversos programas, entre eles na área esportiva também. Existe muito recurso que a gente precisa pulverizar esses recursos para as cidades para que possa fazer em massa esse investimento. E também eu sou totalmente favorável à internação involuntária, que é a internação contra a vontade do sujeito a partir do momento que ele não consegue mais responder por ele. Eu sou o autor dessa lei aqui no município de Limeira, uma lei que ela foi aprovada na Câmara Municipal, mas infelizmente que não foi colocada em prática para o Executivo, onde, com a anuência de um médico psiquiatra dentro de uma equipe, nós podemos internar a pessoa contra a vontade dela. Mas, Betinho, isso resolve? Levar a pessoa contra a vontade dela, ela não vai ficar mais revoltada? Ela vai mudar? Olha, eu posso te garantir que se eu abrir um vídeo hoje nas minhas redes sociais, eu consigo trazer dezenas de pessoas que foram salvas pela internação involuntária. Pessoas que chegaram no primeiro dia falando que ia matar a mãe, que ia matar o pai, que ia matar todo mundo que internou ele. Passado 15 dias, um mês, pega o telefone, mãe, muito obrigado. Se a senhora não faz aquilo naquele momento, eu tinha perdido a minha vida. Então eu sou extremamente favorável à internação involuntária. Então precisa se fazer um trabalho junto ao Poder Judiciário, apresentar ao Poder Judiciário as demandas. Falando por Limeira hoje, tem mais de 600 pessoas em situação de rua. Vou repetir. Limeira conta hoje com mais de 600 pessoas em situação de rua. Até quando nós iremos ficar pegando essas pessoas do dia, leva para o albergue para dormir, libera as pessoas para voltar para a rua, leva para o albergue para dormir, libera para voltar para a rua? Isso não vai mudar a vida dela. 99,9% dessas pessoas estão na rua devido ao uso abusivo do álcool e da droga. Entende que não é somente mais uma demanda social, é uma demanda gravíssima de saúde pública? Se a prefeitura não começar a enxergar que ela precisa credenciar algumas clínicas sérias, que estejam aptas a receber essas pessoas para fazer um tratamento, não vai funcionar. A atual administração, de uma forma muito positiva, e eu quero aqui parabenizar, criou a frente de trabalho, que é algo que estava no nosso plano de governo, e criou essa frente de trabalho. Mas não dá para você colocar na frente de trabalho um sujeito que fuma 20 pedras de crack por dia. Não dá para você colocar na frente de trabalho um sujeito que ele bebe 10 coroa de pinga por dia. Até porque é um problema de saúde pública, né? O primeiro salário que ele pegar, ele vai desandar. A primeira ferramenta que ele vê na frente dele, ele vai vender para usar droga. Ele vende a mãe dele, quanto mais uma ferramenta. Agora, o porquê de não a prefeitura, primeiro, levar as pessoas para um tratamento e depois desses 6 meses de tratamento, reinserir as pessoas. Funciona. O fluxo, ele está desenhado. Só não faz isso o gestor que não quer ou que não entende. Então, hoje, Limeira conta com 10 comunidades. Nós estamos falando de 300 pessoas internadas. Daqui 6 meses, 300 pessoas vão ter alta. Para onde elas vão? Muitas vezes a família não aceita mais. Porque muitas vezes a família, Grazi, está mais adoecida do que o próprio usuário. A codependência muitas vezes mata mais do que a própria dependência. Está morrendo muitos codependentes. Mãe de usuário, pai de usuário, filho de usuária. Aumentou demais a demanda de mulheres em situação de rua. E a mulher na rua, ela usa muito mais droga que o homem, porque ela tem o seu corpo para se prostituir. Essa é a realidade. E já vai gerando outras doenças. Gravidez. E nessa gravidez ela está no uso da droga. Essa criança já nasce com alguma deficiência. Tá vendo como isso vai se prolongando? Porque a gente não consegue trabalhar na raiz. Primeiro passo, trabalho preventivo, para que não fique enxugando gelo. Trabalhe com as nossas crianças. Cuidar daqueles que estão doentes. E aí, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, a gente vai começar a colher esses frutos. E é um trabalho muito longo e muito complexo, né? Porque, além disso, você também precisa fazer a parceria com municípios, como o deputado federal falando, né?
para poder criar esses locais para poder receber essas pessoas, né, Betinho? Porque precisa se ter uma clínica especializada que acolha e tudo mais, né? Grazi, hoje os locais eles existem. Em Limeira, nós temos aí dezenas de comunidades terapêuticas que estão aptas perante a vigilância a exercer o seu trabalho. O que a prefeitura precisa ter hoje é prioridade. Se a gente não começar... O que aconteceu na pandemia em todos os municípios? Tira-se dinheiro da educação, tira-se dinheiro do esporte, tira-se dinheiro da obras e emprega na saúde. Perfeito. Foi feito isso de uma forma extremamente coerente. Eu tenho as minhas dificuldades e as minhas posições contrárias à antiga administração aqui do município de Limeira. Mas se tem uma coisa que foi assertiva, foi na pandemia. Colocou tenda na rua, abriu hospitais, concentrou hospitais particulares somente em um só, que foi no Hospital Humanitário aqui em Limeira. Mas porque houve um interesse e houve uma prioridade em resolver aquela demanda naquele momento. O morador de rua já está causando grandes transtornos aqui em nossa cidade. Muitos. Segurança pública. O sujeito, quando ele está no uso, ele não quer nem saber se é a mãe dele, se é o pai, se é loja. Ele vai roubar, ele vai furtar, ele vai matar, ele vai agredir. Isso é fato. Porque a substância faz isso dentro do organismo e dentro do pensamento dele. Agora, se nós não começarmos a tratar esse assunto com prioridade, hoje você não consegue frequentar a Igreja Boa Morte. A quantidade de pessoas que estão ali perambulando, riscando carro, oferecendo risco muitas vezes porque está no uso, oferecendo risco para a vida dele e oferecendo risco para outras pessoas também. Só que se a gente não começar a tratar desse assunto com prioridade, e se um dia Deus permitir que eu esteja deputado, é simples, é mandar o recurso e pedir para empregar nessas condições. Olha, o recurso está empenhado, né? Existem algumas comunidades que, mais uma vez, a vigilância possa ir lá, faça a fiscalização, vê se é comunidade séria, vê se está dentro dos padrões que exigem aí as normas. Se sim, é começar a tirar as pessoas dessa condição e levar para um tratamento. Só para a gente poder explicar para a população, inclusive, recurso empenhado é aquele que não pode ser mudado de objetivo. É isso, né, Betinho? Nós temos diversos recursos, né? Que tem em Brasília, muitas vezes, alguns que vêm específico para cada demanda, né? E tem também as verbas de custeio, que daí o prefeito ele pode usar, que é o que o prefeito mais precisa, né? O dia que Deus permitiu ser prefeito da cidade, a verba que nós queremos é essa, porque daí o prefeito ele vê a necessidade e aplica se é em obras, se é em educação, se é na saúde, mas existem verbas específicas e programas específicos que você não pode mudar de setor, né? Então, acredito que já tem esse recurso lá em Brasília. Falta, como eu disse, prioridade e um bom diálogo entre deputado e prefeito para que isso possa ser resolvido. Volto a repetir, é uma demanda que a gente precisa tratar como prioridade. Hoje você não consegue mais parar no semáforo. Isso vem aumentando cada vez mais. Isso está trazendo insegurança. Está havendo furto, está havendo roubo, está havendo prejuízo no centro da cidade. Você abre o seu comércio, muitas vezes a pessoa defecou na porta do seu comércio. Ontem eu estava junto com a minha assessoria, andando pelo centro da cidade, passamos ao lado de um ponto de ônibus, insuportável cheiro de urina. Não tem como a pessoa ficar sentada no ônibus com cheiro no ponto, com cheiro daquele ali. Absurdo. Então, se faz necessário tomar uma atitude drástica, mas uma atitude que resolva. Não é ficar migrando essa pessoa de um lado para outro. É pegar especialistas, pessoas que conhecem da causa, para tentar resolver isso aí o quanto antes. E falando, inclusive, sobre centros de cidade, a gente percebe, e isso também não é uma exclusividade de Limeira, que muitas das lojas, muitos dos comércios estão fechados. A gente percebe um esvaziamento dos centros, né, de todas as grandes cidades. Tem algo para ser feito também, como deputado? Dá para se pensar em algo para não deixar esses espaços vazios, até porque com espaço vazio é oportunidade para outras pessoas ocuparem. Como você vê essa situação, Betinho? Grazi, veja, existem algumas tendências que você não tem como mudar. Primeiro, que é a venda online. Segundo, que é a descentralização do comércio para os bairros. Quem mora hoje no aeroporto, no Jardim do Lago, no Pedro Elias, no Abílio Pedro, não precisa mais vir no centro, porque tem tudo. Só falta banco, mas já tem lotérica. Então, descentralizou esse serviço, até hospitais. Você pega a região do Abílio Pedro, tem uma UPA 24 horas. Você pega aqui o aeroporto, já tem um posto que atende 24 horas. E você tem todos os tipos de comércio. Então, já é uma tendência de todas as cidades, infelizmente, sofrer esse esvaziamento do centro da cidade. Agora, a prefeitura ela precisa propor alguns atrativos, né? Para que possa fazer, porque a nossa maior alegria, a minha principalmente, era pegar o Linha 2 lá no Jardim Olga Veroni e ir até o centro da cidade brincar na gruta, né? A gente já não vê que isso acontece com tanta frequência por parte de pessoas. Porém, eu estive nos últimos 2 dias andando muito no centro da cidade e até que fiquei feliz. Eu vi uma boa movimentação, triste por ver a quantidade de placas de aluga-se em alguns prédios
que infelizmente os aluguéis aumentaram demais, e como eu disse, a venda online hoje da sua casa você consegue armazenar, vender, distribuir, enfim. Mas contra a tendência não tem o que a gente fazer. Mas dá para se fazer alguns atrativos, revitalização, melhorar a segurança. Eu sempre fui totalmente favorável. Ali onde a gruta tem uma base da nossa guarda municipal, né? Nós temos um ônibus com uma câmera que ela pode pegar um raio muito longe. Então acho que o primeiro passo é a segurança. Você não deixa hoje um filho ou uma filha sua ir sozinho no centro da cidade, com a quantidade de usuários de drogas, com a quantidade de pessoas pessoas de mau caráter que perambulam pelo centro também. Então a gente precisa fazer essa correção. Mas isso parte muito mais do executivo do que do legislativo. Parte muito mais do prefeito do que do deputado. O prefeito ele pode ajudar, muitas vezes com alguma verba ali, para ajudar na revitalização, né? Por exemplo, a Capitão Bernardes. Como que você deixa uma criança passar por ali? Pelos prostíbulos, que infelizmente, pelo tráfico de drogas, pela movimentação de usuários de drogas. Então já passou da hora de tomar uma atitude. Precisa peito, Grazi. Precisa coragem. Precisa ter peito para poder enfrentar muitas vezes, né? Para que a gente possa trazer o centro de volta para a população limerense. E já que a gente está falando um pouquinho dessa questão de segurança, está rolando, inclusive, na Câmara dos Deputados, o PL Antifacções, que prevê penas mais duras, inclusive, para as facções criminosas. Como é que você vê esse projeto de lei? Com bons olhos, eu acho que tem que endurecer mesmo. A gente está perdendo cada vez mais os nossos jovens, os nossos adolescentes para o crime organizado. Eu acho que tem que tratar com muito carinho esse PL e com uma certa urgência, né? Eu tenho bastante contato com o Derride, que é pré-candidato ao Senado e um dos articuladores desse projeto de lei. E isso tem que ser colocado em prática o quanto antes para que possa endurecer, porque hoje, infelizmente, como eu disse, a gente está sendo coagido. Pessoas de bem, antigamente você via a senhorinha sentada na calçada, você via as pessoas passeando, e nós estamos sendo coagidos pelo crime organizado. Então tem que de fato endurecer, tem que ter um enfrentamento, fortalecer as nossas forças de segurança, fortalecer a nossa polícia militar, a nossa guarda municipal, que é outro PL que está tramitando para que se torne polícia municipal. Hoje, infelizmente, a gente vê que a nossa guarda ela está muito defasada, não somente a guarda de Limeira, né? As pessoas ela olham o guarda municipal como aquele guarda de 20, 30 anos atrás, que era o guardador de patrimônio. Não. Hoje o guarda ele tem que andar com um fuzil na mão, ele está enfrentando o crime organizado. O guarda, quando aposenta, ele tem que aposentar e continuar com o seu porte de arma. Porque você pega um guarda que enfrentou 30 anos o crime organizado. Ele aposenta, o que faz? É tomar do porte desse guarda municipal. E aí? Como que faz? Você acha que o criminoso ele vai esquecer que aquele cara muitas vezes prendeu ele, que muitas vezes aquele guarda municipal estourou uma biqueira dele? E nós, inclusive, temos um exemplo bem recente, né? O doutor Rui Ferraz Pontes. Pois é. Que é delegado que investigou, que foi um dos primeiros a investigar as facções criminosas, que acabou assassinado, né? Pois é. Então, assim, eu sou totalmente favorável. Guarda municipal aposentou, que passe mais uma vez por um psicólogo, ele estando apto a manusear sua arma, que ele permaneça até quando ele tiver condições. Porque, como eu disse, esse guarda ele enfrentou o crime organizado a vida toda. Aposentou, ele perde o porte, ele não tem mais a sua arma, então acho que isso precisa ser endurecido e aí sim entra os deputados federais para poder fazer essas alterações nas leis lá em cima. E tem alguma lei que você olhe para a questão de segurança que você acha essa precisaria ser alterada? Eu acho que a da internação involuntária já vai dar um impacto muito grande na questão dos usuários de droga, né? Que a gente vai começar a diminuir os clientes dos traficantes. Porque quando você tira esse sujeito, esse cara que está cometendo esse algo ilícito ali, ele já perde o seu cliente. Então, é uma das coisas que eu queria muito colocar em pauta, né? A internação involuntária. Acho que isso aí vai melhorar e muito. Porque se você pegar hoje, Grazi, os pequenos furtos, os roubos que vem acontecendo, está sendo por essas pessoas. Porque está no uso da substância ali. Então é algo que dá para melhorar, que dá para avançar e, obviamente, fortalecer, né? Quem sabe, se não for votado o PL ainda, se não tiver pronto o PL, eu estando lá para poder votar favoravelmente para que isso aconteça também. Uma outra questão ainda, falando um pouco de segurança, e que acho que pega ainda uma questão social e de educação, é a questão de feminicídios. A gente tem visto aumentar cada vez mais o número de feminicídios. Inclusive, existe um projeto de lei em tramitação no Congresso para poder endurecer essas penas, tentar pensar em alternativas para solucionar e diminuir esses números de feminicídio. Como é que você, Betinho, vê essa situação e como que você, como deputado, poderia ajudar nisso? Bom, a gente vem ficando assustado com o aumento da agressão à mulher
Isso não somente aqui na nossa cidade, falando especificamente de Limeira, tá assustador. A gente vê as reincidências, né, como vem acontecendo. Eu sempre gosto de tratar no assunto que gera uma polêmica, mas como eu não sou morno, eu não fico em cima do muro, eu preciso me posicionar. Eu também sou favorável, e a Lei Maria da Penha ela já fala sobre isso, no atendimento do agressor após ele sair da sua pena. Porque nós precisamos entender o que está levando esse agressor a cometer isso daí. Porque o sujeito ele vai preso, ou às vezes ele nem vai preso, e quando você não tem um grupo para entender a cabeça desse sujeito, o que está levando ele a agredir essa mulher, ele vai continuar cometendo essas situações com outras mulheres. Infelizmente, nós temos algumas pessoas, até lideranças políticas, que é contra ter esse grupo para entender o que está levando esse agressor a cometer isso daí. E eu sou totalmente favorável. Eu sou favorável que as penas elas sejam endurecidas, esse sujeito ele tem que pagar por esse crime. O botão do pânico foi um grande avanço aqui na nossa cidade, mas enquanto nós não quebrarmos esse ciclo de entender o motivo que está levando esse sujeito a cometer essa agressão, ele vai fazer isso com outras mulheres. Então, o primeiro passo é fortalecer esse grupo. Nessas penas alternativas, ele foi preso ou ele não foi preso, mas ele vai ser penalizado de alguma forma, seja com prestação de serviço comunitário ou algo nesse sentido. Dentro disso, a Lei Maria da Penha ela já fala que ele precisa participar desses grupos de reflexão para poder entender o que está levando esse sujeito a cometer esses crimes e de alguma forma fazer com que esse ciclo aí seja interrompido. Outra situação, nós não estamos falando disso dentro das escolas. Muitas vezes, quando você leva uma pauta dessa para dentro das escolas, um filho ali ele pode se manifestar. Opa, mas eu estou vendo isso ocorrer dentro da minha casa. Ou ele entender que ele não pode fazer aquilo ali quando ele casar, quando ele entender que ele é um homem e ali existe uma mulher. Então, são diversas situações. Primeiro, fortalecer mais uma vez a nossa base. Levar esses assuntos para dentro das escolas. Líderes religiosos, levem esse assunto para dentro das suas igrejas. E também endurecer a pena aos agressores e depois criar esse grupo que precisa ter. Precisa ter. Então, pode colocar qualquer pessoa para que queira debater isso com a gente. Se a gente não começar a entender a cabeça desse sujeito para interromper esse ciclo, infelizmente, vai acontecer em outros momentos também. E a quantidade de casos é cada vez mais assustadora, né, Betinho? Não dá para a gente deixar esperar mais mulheres morrerem e não ser feito nada, né? E infelizmente, o que a gente vê hoje, Grazi, é um atendimento pós-agressão. A gente espera acontecer para depois tomar providência. Então, eu preciso atuar na linha de prevenção. É o que a gente falou agora de usuário de droga. Se eu não cuido desse moleque aqui, daqui 3, 4 anos, infelizmente, ele vai ter envolvido com coisas erradas. No atendimento à mulher também. Se a gente não começar a entrar dentro desses lares, entrar dentro das escolas, entender, se a gente não começar a interromper um ciclo desse sujeito, isso vai cada vez mais. Então, mais uma vez, é o trabalho preventivo que pode interromper esse ciclo. Betinho, você também, logo depois que você terminou a sua gestão como vereador, se candidatou a prefeito de Limeira e não foi eleito, você foi secretário de esportes de Santa Bárbara do Oeste, né? Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho também, frente à Secretaria de Esportes da cidade. Como é que foi essa experiência? Na realidade, eu fui um adjunto lá, junto com o Vinícius Furlan, que de fato é o nosso secretário de esporte. Foi um convite do prefeito Rafael Piovesan, que é meu amigo particular. Eu não fui para lá por indicação política, por indicação partidária. Eu fui pela minha profissão, que sou assistente social, e ele precisava desse perfil parecido com o meu dentro da Secretaria de Esporte para poder avançar em alguns projetos. E graças a Deus, nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá, eu pude deixar minha contribuição. Preciso ser muito claro e real aqui também que os projetos já estavam rodando muito bem. Na administração do Vinícius Furlan foi muito bacana, mas eu deixei a minha contribuição também. Tive que sair agora, até porque coloquei o meu nome para disputar as eleições e acabou que eu tendo que sair. Mas foi um aprendizado muito grande. Eu estive muito próximo ao prefeito também, percorrendo outras áreas da prefeitura. Eu digo que foi um estágio extremamente interessante para mim, né? Para os próximos desafios. Trabalhei 8 anos no Ceprosom, fui vereador 4 anos, fui vereador júnior 1 ano, trabalhei mais 1 ano e meio na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e isso vai me credenciando a estar mais preparado para os próximos desafios. E dentro desse período que eu estive em Santa Bárbara também, eu fui um aluno aprovado do Renova BR, que é a maior escola de líderes políticos da América Latina. Então, de 50 mil inscritos, Grazi, só passaram 150 pessoas. E eu tive o privilégio de ser um dos 3 representantes do estado de São Paulo a ficar nesse 1 ano de formação. Aprendi muito, muito sobre isso e é uma bagagem que eu tenho certeza, como eu disse, para os próximos desafios eu estarei ainda mais preparado. E política
prevê muito jogo de cintura, né, Betinho? Para você poder lidar. Inclusive, numa Câmara dos Deputados, que tem mais de 500 deputados lá eleitos, precisa se ter muito jogo de cintura para lidar com tudo isso, né? Precisa. Grazi, eu sempre me considerei um bom gestor de pessoas. Eu sempre tive facilidade para lidar com pessoas, até mesmo pela minha vocação e pela minha profissão, né? Não tem como assistente social não gostar de gente, né? Então, eu já tenho esse perfil e com toda modéstia eu sempre sugeri muito bem, né? Eu sempre me considerei um bom líder e mesmo tendo a humildade para ser liderado. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ser liderado, mas sempre me considerei um bom líder também, de ouvir, de ajudar, de entender. Eu bato papo 5, 10 minutinhos com a pessoa, já consigo identificar um pouquinho do perfil dela, onde eu consigo potencializar aquilo que ela tem de bom, onde eu consigo ajudá-la a melhorar naquilo que talvez ela precisa ser melhorar. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de estar em ambientes como esse, pela minha facilidade de lidar com pessoas, né? Como eu disse, obviamente eu fui buscar qualificação técnica. Então, como para toda profissão, para toda atuação, você precisa de qualificação técnica. E lá dentro não é nada diferente. Você vai estudar projetos de leis que mudam a história de um país, que mudam a história de vida das pessoas. Então, o mais engraçado de tudo é que hoje, por exemplo, vamos falar de vereadores aqui em nossa cidade. O assessor, ele tem que ter uma formação técnica. O vereador, não. Não que isso vai mudar muitas vezes as atitudes, mas uma formação técnica, ela colabora demais para que você possa ter uma visão de mundo diferente, para que você possa aplicar boas leis, né? Tanto é que a gente chega lá, chega projeto de leis para nós de 200 páginas, 150 páginas, e se você não tiver um mínimo de capacidade para poder fazer a leitura daquilo ali e ter um entendimento para poder votar, como eu disse, aquilo ali muda a história de vida das pessoas, muda a história de uma cidade, de um país. Então, a gente fica feliz que muitas pessoas que têm qualificações técnicas estão vindo também para dentro desse cenário político, né? E pessoas de bem, principalmente. O primeiro pré-requisito ali são pessoas de bom caráter, pessoas que gostam de pessoas e, obviamente, com a qualificação técnica, ela acaba aqui ajudando dentro dessa função. E qual que é a importância de Limeira ter um deputado federal eleito no Congresso? Não somente ter um deputado eleito, mas um deputado que ele tenha equilíbrio. Um deputado que ele saiba dialogar mesmo com a sua oposição. Um deputado que ele tenha uma postura, que ele tenha os seus valores reservados, os seus valores inegociáveis, mas ele precisa entender que se um presidente da República, se um senador, se um ministro ele foi eleito, colocado ali de forma legítima, você também precisa sentar e dialogar. Então o que o nosso país precisa hoje é de equilíbrio, pessoas equilibradas. Pessoas que saibam dialogar. Tudo bem, presidente? O senhor não é do mesmo partido que o meu. Eu não votei em senhor. Talvez eu não acredito, muitas vezes, em algumas coisas que o senhor acredita. Mas o senhor sabia que Limeira existe? O que nós podemos fazer junto para poder melhorar a nossa região? O que o senhor consegue fazer para poder melhorar a nossa cidade? Em Limeira, por exemplo, hoje nós temos um déficit habitacional de 15 mil famílias aguardando a sua moradia. E eu sei que dentro aqui do Ministério nós temos algumas casas populares que podem ajudar. O senhor consegue ir até Limeira e entregar essas casas? Então, eu não teria nenhuma dificuldade. Tem coisa que eu não negocio. Não queira tratar comigo legalização das drogas. Não queira tratar comigo legalização de aborto. Não queira tratar comigo de atingir as famílias, de banheiro. Não queira tratar comigo, que isso não vou nem debater. Eu tenho a minha posição e acabou. Porém, se faz necessário, mesmo que a pessoa ela tenha uma posição diferente da sua, em outras pautas, a gente sentar e poder conversar. Tem aquilo que eu sigo, tem aquilo que eu aprendi, mas eu também sou uma pessoa extremamente equilibrada, que tenho facilidade de sentar numa mesa como essa, de pessoas que pensam diferente de mim e tentar chegar no bem comum para a população. E Betinho, inclusive, você se coloca como um nome novo para ser deputado federal. A gente tem, né, o Miguel Lombardi, que já foi deputado durante muito tempo, e você agora se coloca como um nome novo, claro que em oposição a Miguel Lombardi, até porque você também tenta uma vaga lá no Congresso. Como que você vê a importância de ter um nome novo, de ter uma renovação no Congresso Federal? Primeiramente, deixar aqui o meu carinho e o meu respeito pelo deputado Miguel Lombardi, pessoa no qual eu admiro, pessoa no qual eu respeito, de alguma forma contribuiu com a nossa cidade também, está no seu 3º mandato, teve mais 4 mandatos de vereadores, e não estou aqui para desmerecer o trabalho no qual foi feito durante todos esses anos. Pelo contrário, reconhecer, né? E tenho muita facilidade de fazer isso. Uma pessoa que me deu super bem, viu, Grazi? Converso, me respeita, professamos da mesma fé, frequentamos a Igreja Católica. A parte triste é que 51% dos limeirenses na última eleição votou em candidatos de fora. Esse é o grande desafio, né? Não que
candidatos de fora, eu não posso ajudar na cidade, que eu também, caso efetive a minha candidatura, eu vou pedir voto em outras cidades também. Mas, por exemplo, o partido falou, Betinho, tem 39 cidades para você recorrer. Eu falei, não, só 5. Que sendo eleito, é essas 5 que eu vou conseguir ajudar. Eu não vou contar a história fiada lá numa cidade perto de Minas que eu não vou conseguir ajudar depois. Eu preciso ser realista. Então, nós temos aqui Engenheiro, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Cordeirópolis, Iracemápolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, cidades muito pertinho de nós aqui que a gente consegue ajudar de alguma forma, né? E o porquê não Limeira ter 2 deputados federais? O porquê não Limeira ter 2 deputados estaduais? Basta a consciência, né? Basta as pessoas entenderem que tem potencial para isso. Então, o deputado ele vai fazer o trabalho dele, ele vai levar as propostas dele, como eu vou levar as minhas também, tá tudo certo. Não espere da minha parte um ataque sequer a ele, pelo contrário. Espere da minha parte uma admiração, né? E que o eleitor fique aí com 2 boas pessoas. Da mesma forma que eu reconheço que ele é uma pessoa honesta, uma pessoa decente, uma pessoa do bem, eu também me considero uma pessoa honesta, uma pessoa preparada, com oxigênio, com força, com gás, para poder representar a população limeirense de toda a nossa região. E você falou uma questão importante, né? A pessoa é eleita deputado federal para legislar para todo um país, né? E aí, quando você está na campanha, você vai andando em várias cidades. Mas quando você está como deputado, como é que você faz para administrar todo esse país, né, Betinho? Aí que é o grande desafio, né? Quando eu falo de abranger 5 cidades, é mais na questão do próprio recurso, né? Que a gente sabe que tem as emendas impositivas dos deputados e não tem como você prometer para todas as cidades que você vai conseguir destinar recurso, né? Mas a partir do momento que você senta naquela cadeira, você representa uma nação. Então, isso a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado. E como eu disse, eu me sinto extremamente preparado para poder enfrentar mais esse desafio, né? E eu tenho certeza que, sendo a vontade de Deus e do povo aí, a gente vai conseguir desempenhar um bom trabalho, vai conseguir ajudar não somente a população limeirense, que de fato é o quintal da minha casa, né? Eu sou uma pessoa muito bairrista, então primeiro eu preciso arrumar o quintal da minha casa para depois arrumar o quintal da casa das outras pessoas, né? Mas a gente precisa apresentar uma Limeira diferente do que foi apresentado nos últimos anos. Nós somos a melhor esquina do país. Nenhuma cidade do país tem o privilégio que Limeira tem de ter uma Anhanguera, um Washington Luiz e uma Bandeirantes. Nós somos um polo industrial muito grande. Nós somos uma potência na joia folheada. Nós somos uma potência na agricultura também. Então, os governantes, o presidente da República, o governador, os ministros, eles precisam entender a potência que Limeira é. Essa mensagem precisa chegar de uma forma mais clara. E essa é a nossa missão, de poder apresentar isso para eles. A gente já falou de alguns projetos polêmicos, mas eu vou trazer mais alguns aqui, até para a população poder entender o seu posicionamento frente a esses projetos. É como eu sempre digo, não existe certo ou errado, mas cada um tem a sua visão de mundo e o seu posicionamento. E por isso é importante estarmos alinhados em quem a gente vai votar, né? E aí, um dos projetos que está correndo no Congresso, já não é de hoje, é em relação à reforma tributária. A gente já tem uma alta carga de imposto, já está sendo mudado, inclusive já foi criado o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que deve entrar em vigor daqui a alguns anos, mas ainda tem muito impasse, o impasse principal entre equilibrar a arrecadação de estados e municípios sem aumentar a carga tributária. Como é que você vê essa questão da reforma tributária e como você ajudaria a resolver essa situação? Ô Grazi, primeiro que empreender nos dias de hoje é um ato heróico, como você disse, de tanta carga tributária que o empresário ele paga hoje, né? Hoje você abre uma loja de roupas pequena, você já paga uma alta carga tributária. E além disso, o empresário tem a dor de barriga da falta de mão de obra, que hoje, infelizmente, eu acho que é até pior do que a carga tributária. Muitas vezes o empresário ele não está nem tanto preocupado em pagar esses impostos, mas sim de arrumar gente para poder trabalhar em sua empresa, né? Eu estive no MDB, como você sabe, concorri às eleições do MDB, e um dos grandes articuladores desse projeto, dessa reforma, foi o Baleia Rossi, que é o presidente do nosso partido, onde eu tive a oportunidade de poder conversar com ele. Falamos até um pouquinho do próprio IVA, que é o imposto único que vai ser criado agora. A grande preocupação é esses impostos, eles ser destinados para Brasília, São Paulo, e só vir uma pequena fatia para os municípios. Isso deveria ficar muito mais nos municípios, que é ali que tem a dor de barriga, mas infelizmente a gente vê que não é isso que acontece. Mas eu estou acompanhando bem de perto, né? Na nossa eleição para prefeito foi debatido muito isso, principalmente desse imposto único. Eu tentei por algumas vezes trazer o Baleia Rossi para poder explanar, né, com uma certa facilidade e autoridade, até porque ele é um dos criadores, né, dessas emendas que foram colocadas, mas é uma pauta que ainda está tramitando, né? Em algumas partes já foram aprovadas,
Mas a gente vai ter muito cuidado, muito carinho, muito zelo em discutir um pouco mais. Infelizmente, isso foi pouco discutido até com os próprios empresários. Muito pouco. O empresário ele só paga, e na hora que chega nas pautas que ele pode interferir, infelizmente não é chamado. Por exemplo, a escala 6x1. Já ia fazer essa pergunta, inclusive. Pois Você é. é a favor ou contra a escala 6x1, Betinho? Da forma a conquistar, é muito pouco discutido ainda, né? Eu entendo que o trabalhador ele tem que ficar muito mais tempo com a sua família e tá tudo certo. Eu entendo a dor de barriga do empresário. Você pega as farmácias, supermercados, né? O trabalho da saúde, que precisa dessa mão de obra ali 24 horas. Qual o melhor modelo a nós adotarmos? Só que o empresário não está sendo chamado para conversar sobre essa pauta. Volto a repetir, sempre fui CLT. Esquentava minha marmita na prensa, trabalhava na indústria, e sei a importância que é eu ter o descanso com a minha família também. Isso é muito importante. Só que a gente precisa achar um equilíbrio. Coisa que, infelizmente, todos os discursos que eu estou ouvindo até agora são discursos políticos. Eu sou a favor da escala 6x1 porque o trabalhador precisa descansar. Tá, e para. Um discurso muito raso, não está sendo aprofundado. Eu sou contra porque eu sou a favor do empresário, tá, e o trabalhador? Então a gente precisa, é uma pauta que precisa ser discutida com mais carinho. Precisa trazer muito mais as indústrias, precisa ouvir sim os nossos trabalhadores, para que a gente chegue num consenso de equilíbrio, para que não afete a saúde mental desse trabalhador, que ele precisa de fato poder participar mais de atividades sociais, mas que também não prejudique o empresário que já vem sofrendo, como eu disse, com a carga tributária, ele já vem sofrendo com a falta de mão de obra e muitas vezes agora passar por mais essa escala. Então, eu acho que a gente consegue encontrar um equilíbrio para que fique bom para o nosso país, desde que essa pauta ela seja discutida com mais rigor. E como eu disse, a gente consiga achar um equilíbrio aí. Então, já trouxemos 2 temas em um, que foi a reforma tributária e a escala 6x1. Vamos para mais um projeto polêmico, que é as fake news. Ainda mais nesse período eleitoral, muita fake news vai acontecer. Você já foi candidato a prefeito, você sabe muito bem o que é fake news. E tem um projeto de lei que busca criar regras para combater a desinformação nas redes sociais, mas também tem quem acredite que essa medida pode abrir brechas para a censura, que é algo que a gente não quer de volta no nosso país. Como que você vê isso e como lidar para poder diminuir a questão de fake news sem chegar a esse ponto de censura? Olha, eu posso falar com propriedade, Grazi, porque eu disputei a última eleição. Para vereador foi muito tranquilo, não tive nenhuma dificuldade, mas para prefeito, de fato, nós sofremos bastante, né? Ao ponto de todos os dias eu receber mensagem em minhas redes sociais de pessoas pedindo desculpa. Poxa, Betinho, acreditei naquilo. Falaram que você era isso. Nossa, Betinho, falaram que você tinha envolvimento com isso. Mas eu não fui procurar, infelizmente acreditei. Nós tivemos aí 72 mil pessoas que não voltaram nas últimas eleições para prefeito. O atual prefeito teve 75 mil votos, eu tive 70 e 72 mil pessoas não votaram. Por quê? Por que essas pessoas... E o pior, foram aquelas 52 mil pessoas que foram até a urna e anularam. Então, de fato, por acreditar muitas vezes em fake news, né? Eu sou a favor aí da liberdade de expressão, das pessoas poderem colocarem a sua opinião de uma forma respeitosa. Eu estive em um programa ontem, as pessoas, o jornalista me perguntou como que eu me lidou com os haters, né? Falei, cara, é simples. Se ele coloca a opinião dele na minha rede social como uma crítica, eu vou absorver com muita facilidade. Muitas vezes, Grazi, as pessoas elas fizeram uma crítica minha na rede social e na hora que eu parei pra ver aquilo ali, falei, poxa vida, ela tem razão. Eu acho que eu errei nesse meu posicionamento. Eu acho que eu errei nesse voto. Eu acho que eu errei em falar isso aí. Aquela crítica, não sei se foi pra me ajudar ou não, serviu pra mim. Só que quando entra na minha rede social e começa a falar abobrinha, xingar, ferir minha honra, bloqueio. A rede social é minha. Eu faço dela o que eu quero. Então, eu já bloqueio pra que não tenha mais dor de cabeça. Críticas, eu aceito. Agora, feriu a minha honra, aí infelizmente não. Então, eu acho que de fato nós precisamos ter uma atenção muito especial. Sou a favor da liberdade de expressão, de você colocar o seu posicionamento, desde que você não ultrapasse. Cometeu fake news? Crime. Que possa aumentar as sanções, que possa banir essa pessoa muitas vezes de usar isso aí, a partir do momento que ela começa a replicar, falar ou começar a replicar mentiras. Então, eu acho que precisa ter o controle nesse sentido, né? De quando é dissimulado as mentiras. Não de você querer controlar as redes sociais de uma pessoa que ela só está expondo a opinião dela sem afetar a honra de ninguém. Então, acho que esse cuidado que a gente precisa ter. Perfeito. Então, é mais um projeto que está aí na lista de que vai entrar nesses próximos meses aí de votação, se não chegar em 2027. Tomara que não seja aprovado para que, quem sabe, eu eleito, eu possa participar de todos lá. Tomara que não seja votado, né? Para que eu possa participar de todos e deixar o meu ponto lá também.
Se você for eleito, Betinho, como deputado federal, quais que vão ser as suas principais bandeiras? Vai ser a questão de assistência social? Vai ser a questão de saúde? Qual vai ser a sua principal bandeira? Cuidar de gente. Essa sempre foi e sempre será a minha missão. E quando eu digo cuidar de gente, é cuidar daquele que está na sarjeta e é cuidar do maior empresário da cidade que também precisa que as suas demandas sejam atendidas. A partir do momento que nós tenhamos essa sensibilidade, esse olhar de cuidar de pessoas, a gente consegue fazer um país melhor, né? E o cuidado, como eu disse, é esse. Independente da classe, da cor, da renda familiar, é você ouvir, é você ter sensibilidade. E acredito que essa seja uma das minhas características, né? Volto a repetir, pela minha vocação de vida e pela minha profissão, que é cuidar de pessoas. E eu tenho muita facilidade, como eu disse, de entender uma pessoa que mora na periferia, que precisa do saneamento básico, que precisa da sua moradia. Eu não sou a favor do assistencialismo, eu sou a favor da assistência. Nós precisamos diferenciar isso. O assistencialismo, ele escraviza as pessoas. Olha, durante 2 anos você vai ter o Bolsa Família. Não. Durante 3 meses, 2 meses, essa é a sua necessidade. Você terá a chance de poder participar desse programa. Dentro desse período, nós iremos te qualificar para que você possa retornar ao mercado de trabalho novamente. Olha, eu vou te dar uma casa sem custo nenhum. Não. Você vai ganhar uma casa popular que você vai pagar R$200 por mês até que você consiga finalizar essa. Então, eu não sou a favor de dar nada a ninguém. Eu sou a favor de fazer com que aquela pessoa que ganha R$1.500 também tenha acesso à moradia. Que aquela pessoa que ganha R$1.500 também tem condições de pagar R$20 na entrada no cinema, que possa levar sua família no circo, que possa comer num restaurante. Eu sou a favor disso. Então não é sobre dar nada para ninguém. É sobre você entender a realidade de cada um. Daquele que tem mais, ele poder usufruir do serviço, e daquele que tem pouco também poder ter acesso a esse serviço. Então, a minha missão é e sempre será cuidar de pessoas. Quando que você oficializa sua candidatura a deputado federal? Como é que vai ser o processo daqui para frente? Nós ainda estamos numa pré, né? A gente nem pode falar de propostas. Tem as convenções aí em julho. A partir do momento das convenções aí sim está oficialmente a candidatura, e as eleições começam aí a partir do dia 16 de agosto. Mas nós já estamos percorrendo o trecho, levando a nossa mensagem, colocando a nossa cara, a nossa disposição, a nossa história. E algo que eu sempre cobro muito das pessoas, Grazi, é que possa ouvir as propostas, mas antes de tudo, entender quem é essa pessoa. Betinho, a sua proposta é excelente, tudo que você está falando que vai fazer para a cidade é bom, mas quem é você? De onde você saiu? A sua ficha criminal. Como que você cuida da sua família? Quantos processos você respondeu? Você tem alguma mancha por corrupção? Você tem alguma mancha dentro da sua família? Porque da mesma forma que eu trato a minha esposa e meu filho, é a forma que eu vou tratar a Grazi eleitora. É a forma que eu vou tratar o Cleito eleitor. É a forma como que eu vou tratar a população. Então é importante você ouvir as propostas, mas muito mais importante do que isso, você saber a vida desse candidato. E com essa pecinha aqui hoje, ó, a gente consegue saber tudo. Com o celular na mão, você consegue saber a vida inteira dessa pessoa. O que ele fez, o que ele agregou. No período que o Betinho foi político, quais foram os projetos que ele votou, que ele aprovou, que ele criou. O Betinho sempre foi a favor da população. O Betinho, de acordo com o que ele é aqui, lá em Brasília, vai ser da mesma forma, porque eu costumo dizer que a política ela só potencializa aquilo que eu sou. Aquilo que eu fiz a minha vida inteira é a forma que eu sei como político. Da mesma forma que eu entrei como vereador em 2021, eu saí em 2024. O meu caráter é intocável. Não existe uma alma, uma pessoa que vai falar: o Betinho um dia desviou 10 centavos. O Betinho um dia pediu R$1 para votar um projeto. Jamais. Errei, acertei, mas absolutamente nada que desabonou minha honra. Então, principalmente o recado principal que a gente precisa passar para a população é que antes de ouvir proposta, entender a vida desse candidato. O que ele é, o que ele já fez, o seu histórico, né? A sua ficha criminal, se tem passagem pela polícia, o porquê dessa passagem, porque o que ele fez a vida toda é o que ele vai fazer enquanto deputado ou enquanto qualquer mandato. Betinho, inclusive uma das manchas dos políticos é a corrupção. Como é que você lida com corrupção? Cana no vagabundo, combater, bater firme. A corrupção começa quando você começa a pedir dinheiro para poder votar em candidatos. Então a corrupção não começa dentro de Brasília, não começa dentro da Câmara dos Vereadores. Começa quando você vende o seu voto, você troca o seu voto. Aquela pessoa não é menos nem mais corrupta do que um político que está desviando dinheiro. Então esse combate ele tem que ser já na nossa base. Esse combate ele tem que ser falado dentro das escolas. Você vai falar para meu filho que é corrupção de 6 anos, ele não vai saber, porque isso não é tratado dentro das escolas. Você vai falar para um adolescente de 12, 13 anos, não vai saber, porque não é tratado dentro das escolas. Então, a corrupção ela tem que ser combatida. Infelizmente, é tanta impunidade nesse nosso país, de todos os lados. Tem ladrão na direita, tem ladrão na esquerda, tem ladrão no centro. E, infelizmente, parece que hoje as coisas estão se normalizando. Tá tudo certo. Agora,
criaram aí essa PEC da blindagem, que você blinda deputados. Onde já se viu isso? Para você prender um deputado que cometeu um ato, você tem que pedir para os outros deputados. Gente, isso é uma covardia, isso é uma vergonha. Se você é ladrão, independente se você é presidente da república, se é deputado, é cana, tem que prender. Quando as pessoas estão passando fome aí porque vagabundo de político está desviando dinheiro. Quando as pessoas estão sem moradia, quando as pessoas estão na fila do SUS, 2, 3, 5 anos que não conseguiu cirurgia, porque vagabundo de político desviou dinheiro. Então isso tem que ser combatido todos os dias. Mas não adianta o bonitão ficar julgando político, falando que político é ladrão, sendo que lá no comecinho você está vendendo o seu voto. Você está negociando o seu voto. É tão vagabundo, tão ladrão quanto político. Então acho que tem que ser combatido em todas as esferas. Perfeito. Betinho, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, até para trazer um pouco das suas ideias, da sua história e para a população também conhecer um pouco mais de você. Obrigada, viu, Betinho? Grazi, eu que agradeço aí a oportunidade. Parabéns por esse quadro, muito importante, né? Nós sabemos que o programa ele não tem tanto essa característica, mas você, como uma boa jornalista, com sensibilidade, demonstra a sua preocupação e o seu envolvimento com a política nacional e a política da nossa cidade. Então, independente se o seu programa é de culinária, se é de teatro, se é de esportes, eu acho que a gente precisa entrar nessa pauta, porque a política, ela está em toda a nossa vida. A roupa que nós estamos usando hoje, ela faz parte de um processo político, porque a gente paga imposto sobre ela, e quem criou o imposto foi o político. A escola que o seu filho estuda, o seu trabalho, a sua estrutura, tudo, absolutamente tudo está envolvido em política. Você não gostar, tá tudo certo. Você não participar, tá tudo errado. Então, eu agradeço essa rica oportunidade e eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui com boas histórias, com bons projetos, para, como eu disse sempre, melhorar a vida da população limeirense. Que Deus abençoe. E claro que já fica aqui em público o convite, caso você seja eleito como deputado, você volte para falar dos seus projetos como deputado. Tá feito o compromisso. Confirmado. Obrigada para você, Betinho. E a você que ficou com a gente até o final, meu muito obrigada. Ao longo desses próximos meses, essas próximas semanas, a gente vai trazer vários candidatos, vários pré-candidatos, melhor dizendo, porque ainda não são oficialmente candidatos, para já que você que está nos acompanhando conhecer um pouco dessas pessoas que vão representar o nosso país e o nosso estado. Meu muito obrigada mais uma vez. Na semana que vem, o Onda Talks volta. Até lá.